eu fosse depender de um sistema religioso, de uma igreja, de um líder religioso para chegar a Deus, eu estava perdido. Porque eu não ia me submeter à arrogância, à prepotência, ao domínio, à autoridade para ser negócio dos homens dentro das religiões. Eu não ia me submeter a isso como não me submeto. Então é isso que eu quero que você entenda. Nós, para ir a Deus, estar em Deus, na bênção de Deus, nós não dependemos de igreja. Nós não dependemos de líderes religiosos. Jesus não deixou esse princípio para uma vida com Deus. Nós dependemos de Cristo. Pela fé, crer nele, no que ele anunciou pelo Evangelho. É isso que eu dependo para a minha vida com Deus. Crer no Evangelho. Se manter firme na direção do que o Evangelho me ensina. Fiel a Cristo, guardando a palavra dele. Ah, mas irmão, o senhor precisa de um lugar para congregar. O senhor precisa de alguém para lhe ensinar. Sim, é importante, preciso. Mas eu não preciso de uma instituição para ser dependente de Deus dentro dela. Eu não preciso ser negócio, nem propriedade de nenhuma instituição. Eu não preciso estar sobre a autoridade e o domínio dos líderes dentro da instituição. Eu não preciso de um ambiente, instituição, como lugar central da minha vida com Deus, da dependência de Deus. Eu preciso congregar. Não exclusivamente num ambiente, sobre a hierarquia eclesiástica dos líderes, dos homens que usam de autoridade, domínio sobre o povo. Nós precisamos congregar uns com os outros, independente do lugar, para edificação da fé. O que é isso? É o conhecimento da fé. Tem 2, 3 irmãos reunidos, ali está uma fração da igreja de Deus reunida ali. Porque a igreja de Deus, ela não se resume a uma instituição religiosa. Ela não é centralizada dentro de um ambiente exclusivo chamado igreja, instituição. A igreja de Deus são pessoas que são membros e quando estão reunidas e quando estão unidas dentro de um lugar com um propósito, ali está a igreja de Deus dentro de uma fração. Porque mesmo que eu não esteja com você nesse ambiente, eu não deixo de ser membro da igreja de Deus. Eu não deixo de estar ligado à igreja. Eu não deixo de fazer parte do corpo. Mesmo que eu não esteja aí com você, dentro desse ambiente, se é que você está aí, reunindo-se com os irmãos na fé, na palavra, na doutrina. Se não tiver, não tem edificação. O que me edifica, o que me mantém ser igreja de Deus, ser membro que forma a igreja, o que me edifica e que me garante estar ligado à igreja, é eu estar na palavra, alicerçado, minha vida na rocha. Aí eu estarei sempre firmado na minha fé em Deus, sem desviar dele. Não é dentro de uma igreja, não é dentro de uma instituição, de um local restrito, aonde tornam exclusivo para ali estar em Deus. Isso não existe. Esse princípio é maldito. É criado pelos homens. Jesus não deixou esse princípio para ninguém se submeter dentro de nenhum ambiente chamado igreja, sob o domínio e a autoridade de nenhum líder religioso. Jesus não mandou ninguém estar sob a autoridade e o domínio de Paulo, de Pedro, de João, de nenhum apóstolo. Ao contrário, Jesus ensinou, orientou que entre nós não tem maior nem menor. Não deve ter ninguém que exerça de autoridade e de domínio sobre nós. Quem quiser ser o maior, que sirva. Entre nós não deve ter isso. Jesus disse que quem tem esse sistema de hierarquia, de autoridade e de domínio sobre o povo,
é o gentio, é as religiões do mundo, não o povo de Deus. O povo de Deus não tem esse sistema de autoridade da hierarquia eclesiástica, onde o homem se coloca sobre maioral entre o povo de Deus. Não existe isso na igreja de Cristo. Esse modelo aí, institucional, igreja, para o povo se submeter na regra, na norma, no domínio da hierarquia dos homens, dentro do sistema, não é de Cristo para a igreja. Esse modelo foi o homem que montou, inspirado por Satanás, que vai de encontro à palavra de Deus e coloca o homem como guia do povo. Nós não somos guiados por homem, por líder nenhum. Jesus disse: a ninguém chama de mestre, a ninguém chama de pai. Jesus está falando no sentido espiritual. O meu mestre que me guia na minha vida espiritual com Deus não é pastor, nem papa, nem padre, é Jesus. O meu pai espiritual, o meu guia na fé, o meu pastor espiritual que guia minha alma para Deus é Jesus, não é o homem. E eu só posso ser guiado por Jesus se eu estiver sendo conduzido, formado, instruído no Evangelho, na doutrina dele. O homem que está ensinando, ele não é autoridade. A autoridade é o que ele ensina, se estiver ensinando a doutrina de Cristo. E se esse homem não estiver trazendo para você a doutrina de Cristo, não se submeta à direção do ensino dele. Ele não tem a Deus. É o que a palavra diz. É o que a palavra nos orienta. E nós temos que ser prudentes a ouvir e praticar a palavra do Senhor. Não é a formalidade, os conceitos, os princípios e os preceitos religiosos dos homens. É a palavra do Senhor. Essa palavra que é lâmpada e luz para nos guiar numa vida verdadeira em Deus, com Deus. Por quem você está sendo guiado? Quem você está seguindo? Qual é a direção do ensino e da instrução que você recebe? Você está aprendendo de Cristo? Você está guardando e praticando a palavra de Cristo? Você está tendo cuidado com a tua vida na doutrina de Cristo? Você está vivendo no Evangelho de Cristo? Você está sendo conduzido pela luz do mundo que é Cristo? Cuidado. Cuidado. Examine-se a vós mesmo. Se permanece na fé, ou se não tem sido reprovado, vivendo uma fé vã, uma fé cega, uma fé anátema, reprovada por Deus, que não condiz no princípio da palavra dele. Cuidado. Então, é por isso que eu digo, se eu dependesse de uma vida com Deus, de uma igreja, de um líder religioso, de estar dentro das instituições religiosas, eu não ia para o céu, eu estava indo para o inferno. Porque eu não ia me submeter dentro desse sistema que hoje vive aí, as pessoas dizendo que são de Deus, que é o mundo de Deus. Eu não ia me submeter a isso. Graças a Deus. Bendito e exaltado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que me deu o conhecimento da verdade, que iluminou o meu entendimento, que me deu a oportunidade de encontrar e conhecer o caminho para que eu siga na direção dele. Não é religião, não é igreja, não é vida dentro de nenhuma instituição religiosa. É Jesus, a palavra dele, que é a verdade que liberta, que nós precisamos conhecer. Nós dependemos de uma vida com Deus de Cristo. Nós dependemos para estar em Deus estando em Cristo. E a palavra de Cristo em nós, nos guiando. Muita gente hoje se tornou dependente de uma vida com Deus de religião, de igreja, de práticas de devoção religiosa. Aí tornam-se com isso escravo, dependente, propriedades, negócio do sistema, onde estão alienados, com a mente cauterizada, vivendo uma fé cega, como se fosse para Deus. Logo, reprovados da fé. Porque isso que o sistema hoje leva as pessoas a viver, entender e praticar dentro de qualquer sistema religioso. Eu não estou aqui fazendo acepção de religião nenhuma. Não estou dizendo que essa é verdadeira e a outra é falsa. Não existe religião verdadeira. Existe a verdade.
Não existe igreja de Deus, instituição. O que existe são pecadores que se convertem a Cristo e tornam-se membro da igreja de Deus, que é uma instituição mística formada por pessoas. Não é uma instituição criada pelo homem dentro de um espaço de alvenaria cheio de regras, de normas e de obrigações. Não é essa a instituição. Não é esse o lugar para você estar. Não é essa a igreja de Deus. Igreja de Deus somos nós que estamos em Cristo, selado pelo Espírito Santo, sendo devoto e praticante à palavra de Cristo, perseverando na doutrina de Cristo e não se conduzindo por nenhum outro conselho, conceitos, doutrinas que não condiz com o Evangelho. Aí eu sou igreja de Deus, estou de pé, firmado, alicerçado com a minha vida na rocha. Se eu sair dessa rocha, eu me desvio de Cristo. Muita gente acha que está em Cristo dentro de igreja. E foi colocado na mente deles, se ele sair da igreja, está desviado de Cristo. Isso é uma mentira que entenebrece, impede as pessoas de ter o entendimento da verdade. Quantos estão desviados, perdidos de Deus, dentro das religiões e igrejas? Porque estão sem entendimento de Deus. Estão sendo formados discípulos de homens, de instituições religiosas, onde estão sendo devotos e praticantes não a Deus, pela palavra de Cristo, o Evangelho, pelos homens, pelas regras e normas e vida formal de igreja. Se eu dependesse para estar em Deus, de uma igreja, de uma religião, ou de um líder religioso, eu estava perdido indo para o inferno. Mas louvo a Deus, que eu conheci a verdade. Jesus, em canto nenhum, me orientou a estar e nem a ir para nenhuma igreja ou religião. Jesus, em canto nenhum, me orientou a viver e nem praticar nenhum ritual religioso. Jesus, em canto nenhum, me ensinou a viver devoção, obrigação e ordenança religiosa na autoridade de nenhum homem. O que Jesus me ensinou e ensina a você e a todos que querem viver com Ele, tem que andar na direção dEle, é guardar a palavra dEle, seguir a Ele, ir a Ele, crer nele, estar nele, ser fiel até a morte à palavra dEle, não negando essa palavra, guardando e se mantendo nela, para que no final encontre salvação. Porque só será salvo os que perseveram no Evangelho, se mantém fiel a Cristo, pela informação, a direção do Evangelho. Hoje o povo está aprendendo diferente. Estão mudando os princípios. Hoje o povo está entendendo que só é salvo quem está dentro de igrejas evangélicas. Olha como o diabo troca os valores. Olha como o diabo cega as pessoas e desvia ela do Evangelho de Cristo, da verdade de Deus, por onde o homem tem o conhecimento para a salvação. Enquanto o Evangelho mostra que nós somos salvos por Cristo, pela fé nele, estando nele a palavra dele em nós, por onde devemos ser fiel, guiado, caminhando, seguindo por ela até o fim. E se não tivermos no Evangelho, não podemos ser salvos. É o que Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2, na sua primeira carta. Paulo não vai dizer a ninguém, olha, se você não estiver na igreja, não pode ser salvo. Paulo nunca falou de igreja ou instituição. Paulo nunca incentivou nem corrigiu ninguém a estar dentro de nenhuma igreja. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Jesus, que é a fonte de quem devemos aprender. É por Cristo, aprender dele. Todo o nosso conhecimento de uma vida de fé em Deus tem que ser pela verdade. E essa verdade é Jesus. E o que Pedro, Paulo e João ensinaram foi o que Jesus mandou. Foi o que Jesus ensinou. Eles não criaram doutrina. Eles não criaram meio. Eles não adicionaram nada ao Evangelho, como hoje esses líderes fazem. Adicionam, enxertam coisa, criam meios, criam caminhos, criam tarefas, regras para o povo ser salvo, para o povo ser de Deus. Eles criam os métodos deles,
E com isso, desvia vocês que estão sendo guiados por eles. Desvia vocês da palavra. Vocês estão perdidos pensando que estão salvos. Estão mortos pensando que estão vivos. Vocês que estão sendo guiados pela doutrina dos homens, pela direção dos homens. Vocês que estão sendo discípulos dos homens e não de Cristo. Para ser discípulo de Cristo, tem que estar em Cristo. Tem que praticar, ser devoto à palavra de Cristo. Foi Jesus quem disse isso. João 8,31. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eis a pergunta. Qual é a palavra que você tem guardado? Qual é a instrução que você tem recebido? Aonde você está se conduzindo, vivendo e praticando sua vida de regra de fé e prática para Deus? Por qual direção? Quem é o teu guia? Quem é o teu mestre? Quem é o teu guru? Quem é o teu oráculo? Quem é o pastor que conduz a tua alma na direção da vida com Deus? Quem é? É o da instituição da tua igreja? É a tua religião? Tu estás sendo guiado por onde? Por quem? Eis a pergunta que você precisa se analisar para responder. Aonde está o teu entendimento de vida com Deus? Qual é o princípio? Qual é o princípio que te leva a ter convicção, certeza, confiança de que tu estás em Deus para a promessa da vida eterna? Tu estás se apoiando, colocando como alicerce e fundamento para que tu tenha essa convicção e certeza. A tua religião, a tua igreja, a tua vida de devoção religiosa, a tua vida de formalidade religiosa, a tua vida de cumprir obras, tarefas religiosas, estás colocando a certeza, a convicção de tua vida em Deus por meio desses princípios, você está perdido. Se alguém quiser se gloriar, se glorie no Senhor, estando nele, que é por ele que toda a graça de Deus nos alcança. Eu não preciso buscar o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a vitória de Deus, a bênção de Deus, dentro de nenhuma igreja, através de nenhum ritual, sacrifício de culto, de campanha, de pacto, de voto. Em Cristo, as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus, a promessa da vida eterna de Deus, em Cristo, eu já sou agraciado por tudo isso. Eu não preciso viver um padrão de tarefa, sacrifício, ordenança, cumprindo formalidade religiosa para ser merecedor de algo de Deus. Eu só preciso me manter fiel a Cristo pela fé e esperança nele, com a convicção no meu entendimento que o que ele fez por mim, entregando a vida dele como sacrifício vivo, é suficiente para me conceder a vida com Deus. Não é por uma igreja, não é por uma religião, não é por uma vida de formalidade religiosa. É por Jesus Cristo que eu encontro a graça de Deus, que eu estarei na graça de Deus. É por Jesus Cristo que eu sou dependente da vida com Deus. É estando em Cristo e a palavra de Cristo em mim, por onde eu tenho que viver, me conduzir e ser guiado. Então que você aprenda isso. Não se torne dependente de nenhuma vida religiosa, de nenhuma religião. Não se torne dependente, nem seja negócio, nem propriedade, de nenhuma religião ou de nenhum sistema religioso. Não importa qual seja ele. Não importa, porque Jesus não orientou ninguém a estar dentro de nenhuma religião ou de nenhuma igreja religiosa. Jesus nos orientou a estar nele, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida por onde a gente chega a Deus. Jesus não ensinou a ninguém que a igreja verdadeira é a A, a B, a C, a D. Jesus não ensinou a ninguém a estar em Deus, ali, aqui ou acolá, dentro de alguma igreja ou instituição religiosa.
Jesus não ensinou a ninguém que para adorar a Deus, para ser de Deus, para estar em Deus, para fazer parte do povo de Deus, é dentro de alguma religião, instituição, igreja. Esse povo que está dentro desse entendimento, vivendo dentro desse anátema, estão salvos? Eles dizem que estão salvos. Por que não estão salvos? Porque estão perdidos do entendimento de Deus. Porque salvação não é dentro de nenhuma religião. Não é cumprindo e sendo devoto e praticante de nenhuma formalidade ou obra religiosa. Salvação é pelo conhecimento e o entendimento do Evangelho, para que nele crendo seja salvo. Porque o poder de Deus para salvar o homem não é nenhuma igreja, é o Evangelho. Que nós que somos membros, que formamos a igreja, temos que pregar para o povo, para que o povo creia e seja salvo. Hoje o povo está recebendo uma mensagem diferente. Não é creia em Jesus, esteja em Cristo, se converta a Cristo, não é venha para a igreja para Deus mudar a tua vida. Venha para a igreja para encontrar Deus. Venha para a igreja para receber a bênção de Deus. Venha para a igreja para adorar a Deus. Venha para a igreja para ser de Deus. Venha para a igreja, senão não é de Deus. Senão é do mundo. Venha para a igreja para ser de Deus. O povo hoje está sendo dirigido ao alvo errado. O alvo, o lugar, o alicerce, o fundamento para a gente estar firmado com a nossa vida de fé em Deus, não é nenhuma igreja ou religião. Seja qual for o sistema, a instituição, é Cristo. A mensagem do Evangelho não mostra nenhuma igreja para ninguém estar. A mensagem do Evangelho não mostra nenhuma igreja para ninguém viver sua regra de fé e prática, sendo devoto e praticante de obra, de sacrifício religioso, de cerimônia, de culto, isso, aquilo, outro. A mensagem do Evangelho nos mostra Cristo, a verdade que Ele revelou, para que nós venhamos crer e ser salvo. Então, se eu dependesse de igreja, de líderes de igreja, para estar em Deus, para receber de Deus a salvação, alguma bênção, eu estava amaldiçoado. Porque a maioria desses líderes são arrogantes, prepotentes, autoritários, exercem de domínio sobre o povo, fazendo do povo negócio dele. E se o povo não estiver ali, o povo é ensinado de que não tem a Deus, aonde eles dominam sobre o povo, manipulam o povo, escravizam o povo em um bocado de regra, de norma, de fardos, de servidão, cumprindo isso, cumprindo aquilo, proibindo isso, proibindo aquilo, não pode isso, não pode aquilo, aonde o povo torna-se escravo do sistema religioso, dentro da mentira de Satanás, pensando que são de Deus, e ainda vivem aquelas obras, aquele sacrifício de tolo, dedicando sua vida àquilo como se fosse a obra de Deus. A obra de Deus não é nenhuma tarefa, nenhuma formalidade de culto de vida religiosa da igreja. A obra de Deus é Cristo. Nós precisamos crer na obra de Deus que foi feita para salvar o homem. Não é fazer obra de igreja para ser salvo, para ser de Deus, para estar em Deus, para viver uma vida de comunhão com Deus dentro de nenhuma instituição. Os homens fizeram do povo negócio, criaram os seus impérios dentro desse mundo religioso do maligno. Aí diz, não, nós não somos do mundo, somos de Deus. É mentira. A religiosidade é do mundo, não é de Deus. De Deus não é quem está dentro de nenhuma religião, nenhuma igreja. De Deus é quem está em Cristo e a palavra de Cristo em nós, selados pelo Espírito Santo. Aí somos de Deus. Cuidado. Não deixe sua vida para com Deus na dependência de igreja ou de líder religioso. Porque senão você se torna escravo, dependente, sendo propriedade e negócio do sistema, aonde você vai viver uma vida anátema, no engano, pensando que está abençoado indo para Deus. Não se deixe ser negócio do sistema, dos homens dentro do sistema. Não coloque sua vida com Deus dentro de uma exclusividade de igreja, dentro de uma dependência de igreja. Vá buscar o conhecimento de Cristo, firmar-se em Cristo, estar em Cristo e a palavra de Cristo em você.
pelo conhecimento do Evangelho, para que você esteja em Deus e na salvação. Porque se você não estiver no Evangelho, não pode ser salvo. A Bíblia não manda ninguém estar dentro de igreja evangélica. A Bíblia nos ensina a perseverar e estar no Evangelho. E ter cuidado para não ser desviado seguindo o Evangelho anátema. Não confundam igrejas evangélicas com o Evangelho de Cristo. Igrejas evangélicas é uma astuta cilada do diabo para desviar o povo de Deus. Fazer o povo pensar que é de Deus dentro de igrejas evangélicas. Porque Jesus não mandou ninguém crer e estar dentro de nenhuma igreja evangélica para ser de Deus e ser salvo. Jesus orientou e mandou crer no Evangelho para ser salvo. E estar guiado crendo no Evangelho para permanecer no caminho da salvação. Ele não mandou ninguém pregar dizendo venha para a igreja. Ele mandou pregar o Evangelho. Hoje o povo faz o convite para a igreja evangélica. Jesus nos mandou pregar ao povo que creia no Evangelho para ser salvo. Não é que venha para a igreja evangélica para ser salvo. Então que vocês entendam isso. Não coloque a sua vida com Deus. Não se deixe ser preso, escravo, dominado pelos homens dentro do sistema religioso, como se a sua vida para com Deus dependesse de alguma igreja ou religião, seja evangélica, católica ou por aí vai. Creia em Jesus, conheça a verdade, seja liberto e persevere em Cristo, na palavra dele, porque assim você está firmado na rocha, caminhando e andando na salvação. Amém? Evangelista Wellington Ramos, compromisso com a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.